Oi, gurizada. Hoje nós vamos falar um pouquinho dentro da aula de biologia sobre características gerais, características básicas dos seres vivos, certo? Lembrando vocês que as aulas de biologia do segundo ano do ensino médio serão dadas por mim e pela professora Andréia, tá? Então, esse conteúdo de características gerais, vocês viram no ano passado, nós vamos fazer uma revisão. Tá? Então, antes da gente entrar nas características, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o que é vida. É fácil definir vida? Eu acho muito difícil, eu acho complicado, até porque tem várias definições para a vida. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho para numa próxima aula a gente discutir sobre isso, conversar sobre isso, tá? Mas, basicamente, o que nós temos? Todos os seres vivos precisam apresentar as características, a seguir as características que nós vamos comentar aqui nesta aula de hoje, certo? Então, primeira característica, composição química complexa e variável. Todos os seres vivos são formados por elementos químicos, certo? E nesses elementos químicos, nós temos 6 que se destacam: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Formam o que a gente chama de grupo CHOMPS. Eu coloquei ali embaixo, tá? Decorem isso, é um macetezinho bem fácil da gente decorar, tá? Então, todos os seres vivos apresentam esses elementos na sua composição química e esses elementos vão formar 2 tipos de substâncias: as inorgânicas, que são a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Todos eles possuem o carbono como elemento principal, certo? Então, todos os elementos químicos são constituídos, todos os seres vivos são constituídos por elementos químicos, certo? A segunda característica é a organização celular, certo? A célula é a menor unidade viva. Todos os seres vivos são formados por células e eles podem ser unicelulares quando apresentam uma célula só, pluricelulares quando apresentam várias células, procariontes quando eles não apresentam membrana envolvendo o núcleo, né, não possuem carioteca, e eucariontes quando eles possuem uma membrana protegendo o material genético, certo? Aqui tem uma ilustração mostrando uma célula procariota, uma bactéria que não tem núcleo, né, que o material genético está solto ali dentro do citoplasma, e uma célula eucariótica, que é da maioria dos seres vivos, né, que tem um núcleo bem definido com o material genético protegido. A próxima característica é a irritabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos do ambiente, internos ou externos, tais como luz, pressão, temperatura. Eu coloquei alguns exemplos ali para vocês. As plantas carnívoras, quando capturam um inseto, né? A modificação da pupila, que pode dilatar ou diminuir devido à mudança de luminosidade. Os pelos dos nossos braços, por exemplo, do nosso corpo, que ficam arrepiados quando a gente está com frio. A planta sensitiva, não sei se vocês conhecem também por dorme-dorme, que é aquela que quando a gente toca, ela fecha todas as folhinhas, certo? Então, esta característica se chama irritabilidade. Nos animais ainda tem a sensibilidade, tá? Que são respostas a estímulos, mas são respostas mais complexas do que da irritabilidade. A próxima característica é a homeostase, que é a capacidade, né, o mecanismo que mantém, que garante a manutenção das condições internas em estado constante para que o organismo se mantenha equilibrado, tá? Para que ele funcione bem. E um exemplo de homeostase é a nossa temperatura, tá? Por exemplo, quando acontece alguma coisa e a temperatura do nosso corpo sobe, ela aumenta, a gente pode ter febre, né? E quando a gente tem febre, uma das coisas que acontece, a gente pode suar, pode transpirar. A água, ela vai ajudar na diminuição da temperatura corpórea, né? Para que a febre baixe, para que o nosso corpo entre em estado constante novamente. É um exemplo.
A nutrição é a próxima característica, é o modo pelo qual os organismos obtêm o seu alimento, né, como eles tiram da natureza, ou como eles produzem, e ela pode ser classificada em 2 tipos. Nutrição autotrófica, tá? Os organismos são capazes de produzir substâncias orgânicas, como a glicose, partindo de substâncias inorgânicas, como o gás carbônico e a água, tá? Isso acontece no processo de fotossíntese ou de quimiossíntese. Quem é que tem nutrição autotrófica? As plantas e as algas. O outro tipo de nutrição é a heterotrófica, tá? Que é a nutrição dos animais e dos outros organismos, como fungos também, tá? Que os organismos são incapazes de produzir o seu próprio alimento, eles sempre vão depender de outro organismo para se alimentar. E a nutrição é importante, né, para que o organismo possa ter energia. Metabolismo é outra característica, tá? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior do organismo, e o metabolismo pode ser na forma de catabolismo, tá? Que são as reações de destruição, por exemplo, a quebra de moléculas para a produção de energia, e também pode ser anabolismo, que são as reações de construção, tá? Como, por exemplo, a divisão celular para o crescimento, para a manutenção do organismo. Outra característica importante é a respiração, tá? Que é o processo de absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico, certo? E isso é importante para a obtenção de energia. A respiração pode ser também de 2 tipos, pode ser a respiração aeróbia, é aquela que utiliza o oxigênio, a maioria dos seres vivos respira dessa forma, e a anaeróbia, que é aquela que não precisa de oxigênio, não utiliza, como, por exemplo, as bactérias, né, em seus processos de fermentação, não vão utilizar oxigênio. Outra característica muito importante, tá, é a reprodução, eu diria que uma das fundamentais, tá? A reprodução é o processo que garante a manutenção de uma espécie através dos seus descendentes, certo? É o que garante que uma espécie permaneça no planeta. A reprodução pode ser de 2 tipos, pode ser sexuada, quando há participação de gametas, que são células especiais, que carregam parte do material genético, que vai formar um novo ser, e a reprodução assexuada, que é aquela que não precisa de gametas, que depende somente da célula, que vai se dividir em 2 ou em mais, né, de forma rápida e simples, tá? Em termos de reprodução, a reprodução sexuada, ela é mais vantajosa para as espécies, porque vai haver uma mistura de material genético e, consequentemente, uma variabilidade maior de indivíduos, tá? Na reprodução assexuada isso não acontece. Todo mundo sai igual à mãe, por exemplo, nas bactérias, né? Outra característica que está atrelada à reprodução é a hereditariedade, tá? Pode ser definida como a capacidade de transmitir informações genéticas entre os indivíduos de uma mesma espécie para que suas características sejam mantidas de uma geração para outra, tá? Essas informações são transmitidas através dos nossos genes. Exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, se ele é liso, se ele é crespo, tá? A altura, o formato dos dedos da mão, a capacidade de enrolar a língua, a pontinha da orelha, tá? Entre infinitas características. E a nossa última característica da aula de hoje, a evolução, que é o conjunto de transformações que os seres vivos sofrem ao longo dos anos, tá? E de milhares de anos, e ela ocorre devido a 2 fatores. A mutação, tá? Que é uma alteração que ocorre ao acaso no material genético dos seres vivos e que provoca o aparecimento de novas características, né? Ou outras que podem desaparecer, tá? E a seleção natural, que é o fenômeno de sobrevivência dos seres mais aptos, né? Eles permanecem, sobrevivem e os menos aptos são eliminados de uma população. Esta teoria da seleção natural foi postulada pelo Charles Darwin, que era um grande cara na biologia, na história natural, na verdade, né? De quem eu sou muito fã, certo? Aqui, gente, nós fizemos, então, uma breve revisão das características gerais dos seres vivos, lembrando que
todo ser vivo precisa apresentar estas características para ser considerado vivo, certo? Dúvidas ficam para a nossa próxima aula. Pensem nisso, pensem no conceito de vida e até a próxima. Beijinho!